Ao nosso redor, o mundo da fé está mudando mais rápido do que nunca. Novos números mostram que a conversão de muçulmanos ao cristianismo não é mais um fenômeno raro. É um movimento que ganha força nos lugares mais inesperados. Do coração do Oriente Médio a vilarejos remotos na África e na Ásia, as taxas de conversão estão subindo, impulsionando um crescimento recorde do cristianismo no mundo muçulmano. O que está por trás dessa onda de conversão religiosa? Por que esses 10 principais países estão liderando esse notável caminho do Islã ao cristianismo? Fique conosco enquanto exploramos as poderosas histórias, lutas e triunfos de pessoas reais, fazendo a mais ousada das transições de fé. Curta este vídeo e inscreva-se agora para fazer parte de uma comunidade que valoriza a verdade e a transformação. Indonésia. A Indonésia se destaca como uma terra de contrastes marcantes. Mais de 17 mil ilhas se estendem pelo Equador, cada uma carregando suas próprias línguas, tradições e modos de vida distintos. À primeira vista, este país é reconhecido como a maior nação muçulmana do mundo. É um vibrante mosaico onde a cultura islâmica molda a existência cotidiana de Sumatra a Papua. No entanto, sob essa superfície, a Indonésia se tornou silenciosamente o epicentro de uma das mais notáveis mudanças religiosas da era moderna. Desde a década de 1960, mais de 6 milhões e 500 mil indonésios escolheram abraçar o cristianismo, marcando um movimento que é tão profundo quanto complexo. O que distingue a Indonésia é a natureza intensamente privada e muitas vezes oculta dessas conversões. Elas não ocorrem em praças públicas ou por meio de eventos em massa. Em vez disso, as mudanças de fé acontecem no silêncio de salas de aula universitárias, em famílias unidas por casamentos interreligiosos e em vilarejos distantes onde a ajuda humanitária traz tanto alívio quanto novas perspectivas. A jornada de cada convertido é moldada pelas realidades intrincadas da sociedade indonésia, onde o folclore local e tradições centenárias muitas vezes se entrelaçam com identidades cristãs emergentes, resultando em expressões da fé cristã que são unicamente indonésias. Para muitos, a decisão de se converter não é apenas espiritual, mas também profundamente pessoal e frequentemente perigosa. É marcada por áreas cinzentas legais, medo de rejeição familiar e a ameaça iminente de consequências sociais ou até físicas. Apesar desses obstáculos, a maré de conversões não diminuiu e, em algumas províncias, a porcentagem de novos cristãos aumentou dramaticamente na última década. Esse fenômeno continua a desafiar tanto as suposições religiosas quanto culturais na Indonésia, capturando a atenção de estudiosos e líderes de fé em todo o mundo. Através de inúmeras histórias não contadas, às vezes conhecidas apenas por círculos próximos, a onda de conversão da Indonésia revela a poderosa e contínua evolução da fé no coração do arquipélago. Número 2. Nigéria. A paisagem religiosa da Nigéria é moldada por divisões marcantes e, ao longo dos últimos 50 anos, aproximadamente 600 mil indivíduos fizeram a transição do Islã para o cristianismo. Essa mudança é impulsionada por uma complexa mistura de forças sociais, culturais e pessoais. Em muitos casos, as conversões decorrem de experiências de violência ou instabilidade nas regiões do norte do país, onde a identidade religiosa está intimamente ligada à política e à pertença comunitária. Alguns convertidos são compelidos por histórias de curas milagrosas ou visões transformadoras que circulam amplamente tanto em áreas urbanas quanto rurais, despertando curiosidade e busca espiritual. Movimentos cristãos carismáticos, especialmente grupos pentecostais e evangélicos, buscam ativamente aqueles que procuram significado além das tradições com as quais cresceram. Eles oferecem adoração dinâmica, forte apoio comunitário e narrativas de esperança em meio à adversidade. O ato de conversão na Nigéria raramente é uma simples declaração.
Muitas vezes envolve um longo processo marcado por segredos, conflitos internos e a navegação por riscos legais e sociais. Em alguns estados do norte, a apostasia ainda é recebida com severas penalidades, levando muitos novos cristãos a praticar sua fé em segredo ou a se mudar para regiões mais seguras. Os laços familiares podem ser tensionados ou rompidos, à medida que os convertidos podem enfrentar rejeição ou perda de apoio. Apesar desses obstáculos, a disseminação da conversão produziu efeitos claros e mensuráveis em toda a sociedade nigeriana. O crescente número de cristãos levou ao estabelecimento de novas igrejas, escolas e organizações humanitárias que estendem sua influência na educação, saúde e serviços sociais. Além disso, essa onda de mudança provocou diálogos e, às vezes, tensões entre as comunidades de fé, moldando a conversa mais ampla sobre liberdade de crença e coexistência na Nigéria. À medida que o número de convertidos continua a aumentar, a paisagem da fé na Nigéria evolui, impactando a cultura local, redes sociais e a futura direção da vida religiosa da nação. Número 3. Irã. A dramática onda de conversão de muçulmanos ao cristianismo no Irã é tanto um ato de desafio quanto um testemunho da tenacidade da crença sob pressão. Desde a Revolução Islâmica de 1979, à medida que o Estado impôs uma estrita conformidade religiosa e vigilância, um movimento paralelo surgiu silenciosamente abaixo da superfície. Hoje, estimativas sugerem que entre 500 mil e 3 milhões de iranianos abraçaram o cristianismo, tornando-se uma das igrejas subterrâneas de mais rápido crescimento do mundo. As causas por trás desse movimento são complexas. A insatisfação generalizada com a opressão política e religiosa, uma fome por conexão espiritual pessoal e o poderoso apelo da esperança encontrada nas narrativas cristãs desempenham todos um papel. Muitos iranianos descrevem o primeiro contato com o cristianismo através de sonhos vívidos ou visões de Cristo. Esses fenômenos são tão frequentemente relatados que se tornaram um motivo não falado na espiritualidade moderna iraniana. A tecnologia atua tanto como um escudo quanto como um conduto. Canais de TV via satélite, serviços de adoração online e aplicativos de mensagens criptografadas fornecem ensino, adoração e um senso de comunidade para os crentes que devem permanecer ocultos. Em inúmeras cidades, igrejas domésticas se formam em segredo. Essas são pequenas reuniões de apenas alguns indivíduos, cujas reuniões são realizadas em silêncio atrás de portas trancadas, sempre cientes de que a descoberta pode significar prisão ou severa punição. No entanto, mesmo sob esses riscos, a igreja subterrânea continua a crescer, à medida que cada novo convertido adiciona força a uma rede resiliente de fé. O aumento constante nas conversões agora está impactando a paisagem religiosa do Irã, provocando novas conversas sobre liberdade de consciência e sinalizando uma profunda corrente de mudança. Este avivamento subterrâneo demonstra não apenas a persistência da fé em meio à adversidade, mas também as maneiras complexas pelas quais a tecnologia e a experiência pessoal estão moldando a vida espiritual em uma das sociedades mais rigidamente controladas do mundo. Número 4. Estados Unidos. Através do mosaico de cidades e pequenas cidades americanas, uma revolução mais silenciosa está se desenrolando. Esta é uma história contada não em manchetes, mas em inúmeros momentos profundamente pessoais de transformação. Os Estados Unidos, há muito conhecidos como um santuário para aqueles que fogem de conflitos ou buscam oportunidades, agora servem como um cruzamento onde antigas crenças são questionadas e novas identidades espirituais são forjadas. Para muitos imigrantes e refugiados muçulmanos, a chegada à América significa entrar em um ambiente de pluralismo religioso sem igual em outro lugar, onde a liberdade de explorar e expressar a fé é protegida por lei e entrelaçada no tecido social. Nas últimas décadas, pelo menos 450 mil ex-muçulmanos abraçaram o cristianismo, cada jornada marcada por suas próprias complexidades e motivações. O caminho para a conversão aqui raramente é direto. Para alguns, começa com debates filosóficos noturnos em dormitórios universitários.
provocados pela diversidade intelectual encontrada no campus. Para outros, é a experiência de ser acolhido em estudos bíblicos multiétnicos, onde perguntas não apenas são permitidas, mas encorajadas. Em muitos casos, a simples, mas persistente, bondade de amigos ou vizinhos cristãos gradualmente abre a porta para a curiosidade e a confiança, oferecendo um vislumbre de uma fé vivida em atos cotidianos de generosidade. Ao contrário de muitos outros países, os obstáculos à conversão na América são menos sobre ameaças físicas e mais sobre o desafio de navegar relacionamentos e expectativas culturais. Muitos convertidos devem lidar com o custo emocional de perder o apoio da família, enfrentando a sensação de ser um outsider tanto em sua cultura de origem quanto na fé adotada, e o trabalho diário de construir um novo senso de pertencimento. Este movimento contínuo, embora raramente visível no discurso público, continua a remodelar comunidades e igrejas, à medida que novos crentes trazem seus antecedentes, perguntas e energia para a sempre evolutiva paisagem religiosa dos Estados Unidos. Número 5. Etiópia. A Etiópia se destaca como um cruzamento de fé antiga e transformação contemporânea, onde a história do cristianismo está profundamente entrelaçada na identidade da nação, mas novas histórias continuam a se desenrolar com notável intensidade. Desde a década de 1970, mais de 400 mil etíopes fizeram a transição do islamismo para o cristianismo, um número que revela não apenas uma tendência, mas uma profunda mudança social e espiritual. Em cidades como Addis Abeba, as conversões muitas vezes começam de forma silenciosa, provocadas pela presença magnética de pregadores talentosos, cujas mensagens reverberam através das ondas de rádio e encontros. Mas no vasto interior, onde a tradição se mantém forte, as histórias assumem uma dimensão comunitária. Lá, vilarejos inteiros às vezes abraçam o cristianismo juntos, reunindo-se sob árvores de acácia ou em humildes capelas, mesclando novos rituais com costumes de séculos. Esses momentos muitas vezes seguem eventos extraordinários. Contos abundam de homens e mulheres movidos por sonhos vívidos ou visões de Jesus, ecoando o longo legado da Etiópia de encontros místicos e fome espiritual. No entanto, esse aumento da fé vem com complexidade. Em certas regiões, abraçar o cristianismo significa arriscar isolamento ou hostilidade de vizinhos e parentes, e relatos locais notam episódios de discriminação ou violência esporádica. Apesar dessas dificuldades, o movimento continua, remodelando sutilmente a paisagem religiosa da Etiópia. Os convertidos trazem consigo uma riqueza de tradições folclóricas e práticas comunitárias, enriquecendo a antiga igreja e forjando novas formas de adoração que refletem tanto o passado quanto o presente. Suas histórias reverberam, alimentando conversas sobre liberdade, resiliência e o rosto em evolução do cristianismo etíope. Nesta terra de antigos mosteiros e mercados movimentados, o contínuo rio de conversão respira nova vitalidade em uma fé milenar, criando um tapeçário vivo onde cada novo crente adiciona cor, textura e significado à história espiritual duradoura da Etiópia. O que você acha que é a força motriz por trás de tais conversões generalizadas na Etiópia hoje? E como essas histórias podem mudar o futuro da fé neste país notável? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Orgulho. A região da Cabilha, na Argélia, está testemunhando uma transformação que carrega tanto esperança profunda quanto custo profundo, à medida que dezenas de milhares se sentem atraídos pelo cristianismo em meio a um cenário de adversidade formidável. Desde a década de 1990, quase 380 mil pessoas cruzaram uma fronteira que, para muitos, é tanto espiritual quanto perigosamente real. Em um país onde a afiliação religiosa está frequentemente ligada à identidade nacional e cultural, a conversão não é simplesmente uma questão de convicção privada. É um passo para o desconhecido, sombreado por ameaça e perda. Para as famílias berberes da Cabilha, cuja identidade foi forjada em séculos de resiliência, abraçar o cristianismo é um ato repleto de perigo e sacrifício. As repressões governamentais são implacáveis. Igrejas são fechadas da noite para o dia, líderes convocados e interrogados,
cultos são invadidos ou banidos sem aviso prévio. O sistema legal em si é usado como uma arma, com penas severas para o chamado proselitismo e vigilância rigorosa, que empurra os encontros cada vez mais para a clandestinidade. No entanto, os desafios vão muito além do alcance da lei. Aqueles que se convertem arriscam não apenas punição estatal, mas exílio social. Podem perder empregos, ser ostracizados por vizinhos ou até mesmo enfrentar rejeição de suas próprias famílias. Neste clima, a fé deve ser vivida em sussurros e olhares, em linguagem codificada, em reuniões realizadas à luz de velas atrás de portas trancadas ou sob a cobertura de árvores antigas. Muitos convertidos relatam histórias de coragem forjadas no fogo da dificuldade. Mães são batizadas em rios ao amanhecer para evitar a detecção policial. Pais são demitidos de seus trabalhos. Crianças são intimidadas na escola ou instruídas a esconder suas novas crenças. Ainda assim, sob o medo e a dificuldade, uma determinação silenciosa persiste. As comunidades estão unidas não apenas pela fé compartilhada, mas por um profundo senso de solidariedade. Cada ato de adoração é um ato de desafio. Cada oração uma declaração de que a esperança não pode ser legislada. O movimento não é resultado de um entusiasmo passageiro, mas de vidas transformadas a um grande risco pessoal, com cada passo adiante conquistado através da perseverança e resiliência. Na Cabília, o caminho para o cristianismo não é fácil. É marcado por dificuldades e isolamento, mas também por momentos de coragem extraordinária e o vínculo inquebrantável daqueles que escolheram permanecer juntos diante de odds esmagadores. Número 7. Marrocos. Sob as vibrantes luzes da cidade de Marrocos e o ritmo atemporal de suas medinas, uma jornada diferente está se desenrolando. Esta jornada se move em conversas sussurradas e abraços cautelosos, longe dos olhos da oficialidade. Nas últimas décadas, entre 8.000 e 50.000 marroquinos encontraram-se silenciosamente atraídos pelo cristianismo, uma escolha que carrega um peso muito além de seus números em um país onde tradição e fé estão intimamente entrelaçadas. Este despertar silencioso enraizou-se principalmente entre os educados, incluindo pensadores urbanos, estudantes e profissionais cujos mundos estão se expandindo através da educação, viagens e amizades com migrantes da África subsaariana que trazem histórias de fé vividas de forma ousada, em uma nação onde a monarquia protege a ortodoxia islâmica com vigilância e onde as expressões públicas de fé não islâmica permanecem estritamente limitadas. O caminho para o cristianismo se desenrola através de uma rede oculta de comunidades subterrâneas. Estas são reuniões protegidas por confiança, discrição e um feroz senso de pertencimento. O custo de tal passo é alto. Muitos convertidos experimentam um exílio do coração, afastados da família e isolados de círculos familiares, muitas vezes com apenas a companhia de outros crentes que se tornam uma nova família escolhida. No entanto, dentro desses lugares secretos, uma determinação silenciosa floresce, forjando laços que são profundos e duradouros. Cada ato de adoração é tanto um ato de coragem quanto um sussurro de esperança. Mesmo diante da incerteza e da separação, essas comunidades persistem. Sua presença é um testemunho da fome do espírito humano por significado e conexão. Em Marrocos, converter-se não é simplesmente mudar de fé, mas navegar por uma paisagem de risco e resiliência, onde a esperança perdura mesmo nas sombras. Número 8. Quirguistão. Situado contra a majestade austera das montanhas da Ásia Central, o Quirguistão está experimentando uma sutil, mas profunda mudança espiritual. Uma que raramente faz manchetes internacionais, mas é profundamente sentida nas casas das aldeias e nos becos das cidades. Desde a independência da nação do domínio soviético, uma onda persistente de conversões tem gradualmente remodelado a paisagem religiosa do país. Entre 19.000 e 20.000 quirguizes, quase todos nascidos no Islã, escolheram silenciosamente o cristianismo ao longo das últimas 3 décadas. Para esses novos crentes, a jornada está longe de ser simples ou segura. No Quirguistão, o Islã não é apenas uma fé pessoal,
mas uma parte vital da identidade nacional, herança familiar e vida social diária. Deixar isso para trás é arriscar muito mais do que uma decepção pessoal. Muitos que se convertem encontram-se navegando por um labirinto de suspeitas, hostilidade e exclusão. Em aldeias rurais, os vizinhos podem rejeitar, os empregos podem desaparecer repentinamente, e reuniões familiares tornam-se locais de tensão ou estranhamento. Mesmo em cidades maiores, onde a diversidade é maior, o estigma permanece forte. Relatos contam de cristãos adorando em segredo, às vezes nas sombras das casas nas montanhas, às vezes atrás de portas fechadas em apartamentos lotados, sempre cientes das possíveis repercussões. A liderança nessas comunidades muitas vezes recai sobre homens e mulheres sem formação formal em seminário, mas que possuem uma extraordinária perseverança e empatia, guiando pequenos grupos através das escrituras, oração e os desafios únicos da sociedade kirguiz. O ato do batismo em si é uma declaração radical, muitas vezes realizada discretamente para evitar provocar a reação da comunidade. Para muitos, a conversão é um processo gradual, marcado por longas lutas internas, questionamentos silenciosos e explorações discretas antes de tornar sua fé pública. Jovens adultos, em particular, sentem o peso de sua escolha, divididos entre a lealdade às suas famílias e a atração por uma fé que promete algo novo. A pressão pode assumir muitas formas, incluindo ameaças diretas, exclusão social ou a dor de ser deserdado. Apesar dessas dificuldades, o movimento não diminuiu. De fato, cada história de perseverança parece se propagar, atraindo outros que se tornaram inquietos sob o peso da tradição e estão em busca de um novo significado. Albânia. A Albânia se destaca como um raro testemunho da rapidez com que a paisagem espiritual de uma nação pode mudar após décadas de silêncio imposto. Sob o regime comunista, o país se tornou o primeiro estado oficialmente ateu do mundo. Todas as mesquitas, igrejas e lugares de culto foram fechados, reaproveitados ou destruídos, e qualquer expressão de fé era recebida com vigilância, suspeita e severas punições. Durante anos, o vocabulário religioso desapareceu da vida pública, as famílias sussurravam orações em segredo, se é que o faziam, e gerações cresceram sem acesso a espaços sagrados ou educação religiosa. Quando o controle rígido do regime afrouxou na década de 1990, a liberação do anseio espiritual há muito suprimido foi quase imediata. Nesse ambiente de repentina abertura, cerca de 13 mil albaneses, a maioria de origens muçulmanas, começaram a abraçar o cristianismo, muitas vezes traçando suas raízes de volta à história antiga da Albânia, antes dos séculos de influência otomana. A transformação tem sido tão visível quanto profunda. Em cidades e campos, edifícios de igrejas em ruínas foram restaurados com cuidado e agora ecoam com música, oração e conversa. Os primeiros cultos, muitas vezes, atraíam multidões cautelosas e curiosas, incertas de como se envolver após uma vida inteira de silêncio. Lentamente, as comunidades começaram a se formar, impulsionadas por jovens desobrigados dos antigos medos e ansiosos para preencher o vazio ideológico deixado pelo colapso do comunismo. Antigos ícones e relíquias foram recuperados de espaços ocultos, limpos e devolvidos a lugares de honra em igrejas que antes eram armazéns ou ginásios. Hoje, a fome por conexão espiritual é tangível. As igrejas se enchem de novos rostos a cada semana e a fé não é mais algo a ser escondido. A mudança é impressionante para as gerações mais velhas que lembram de um tempo em que até mencionar Deus poderia trazer problemas. Agora, a atmosfera é de curiosidade e reconstrução. As pessoas exploram os rituais, a música e a vida comunitária que uma vez definiram a identidade albanesa séculos atrás. Neste capítulo notável, o eco do silêncio imposto deu lugar a uma redescoberta barulhenta e exuberante da fé, enquanto as igrejas da Albânia se tornam novamente o coração da vida local. Número 10. Turquia. Na Turquia, onde continentes e civilizações se encontram, o ato de conversão do Islã para o cristianismo se desenrola em um clima de tensão silenciosa e riscos não ditos. Desde a década de 1980,
Cerca de 4.500 turcos fizeram essa mudança monumental. Este número pode parecer pequeno em relação à vasta população da nação, mas cada conversão carrega uma história de upheaval pessoal. Na sociedade turca, a identidade religiosa é mais do que uma crença privada. Ela está entrelaçada no tecido da honra familiar, da comunidade local e até da vida profissional. Para muitos, os primeiros passos em direção ao cristianismo são dados em solidão, muitas vezes provocados por um encontro casual com uma Bíblia ou uma mensagem online, levando a longos períodos de reflexão e segredo. Quando a decisão finalmente é tomada, as consequências podem ser imediatas e severas. A perda de laços familiares, amizades destruídas, empregos que desaparecem silenciosamente ou portas que antes estavam abertas, agora se fecham. As reuniões cristãs, onde existem, são marcadas por cautela e engenhosidade. Muitas são realizadas em salas de estar com cortinas fechadas ou em apartamentos alugados longe de olhares curiosos, e a comunicação muitas vezes ocorre por meio de aplicativos criptografados e fóruns online fechados. Existem histórias de fiéis viajando milhas pela vasta extensão de Istambul apenas para orar juntos em segredo, ou crentes que nunca conheceram outro cristão pessoalmente, dependendo de redes digitais para sustentar sua nova fé. Dentro desse cenário, os sistemas de apoio são frágeis. Os convertidos frequentemente carregam o peso de vidas duplas, mantendo aparências externas para vizinhos e colegas enquanto encontram significado em breves e preciosos momentos de comunhão. Apesar dessas dificuldades, pequenos grupos de crentes persistem, reunindo-se tarde da noite ou ao amanhecer, às vezes arriscando tudo por um gosto de comunidade. Ao longo dos anos, seus números cresceram lentamente, impulsionados não por evangelismo público, mas por um anseio privado e convites sussurrados. Por trás de cada estatística estão rostos. Uma mãe ensinando seus filhos uma nova oração, um estudante escondendo uma Bíblia sob seus livros didáticos, um avô lembrando de uma visão que mudou tudo. Em cada país a jornada é única, mas a esperança é a mesma, uma fé escolhida, não herdada, um futuro descoberto, não ditado. À medida que o século XXI se desenrola, essas conversões silenciosas estão escrevendo um novo capítulo na história espiritual do mundo, um de coragem, busca e o poder duradouro da consciência. A história não está acabada. Ela continua onde quer que o coração humano ouse alcançar a luz. Se essas histórias tocaram você ou abriram seus olhos, compartilhe-as. E para mais jornadas não contadas de fé e coragem, não se esqueça de se inscrever e se juntar à nossa comunidade, explorando as transformações espirituais mais notáveis do mundo.